Você já ouviu o sussurro que se arrasta pelas ladeiras de Pedrazabão de Ouro Preto, quando a névoa da serra beija as torres barrocas da matriz de Nossa Senhora do Pilar? A lenda não é sobre a Inconfidência nem sobre o ouro roubado das igrejas, mas sim sobre algo mais antigo e sinistro, o Homem-Grilo. Dizem que ele é a sombra de um antigo minerador traído e soterrado em uma mina secreta, cujo espírito ficou preso na cidade ressoando. Um som metálico e agudo capaz de paralisar qualquer um que o ouça após a meia-noite. A história que vou contar aconteceu com Pedro e Isabela, dois jovens estudantes de arquitetura, fascinados pelos mistérios daquela cidade colonial. A curiosidade de Pedro sempre foi mais forte que o medo. Certa noite de lua nova, enquanto ele e Isabela voltavam de uma festa de república, subindo a rua Conde de Bobadela, o ar ficou gélido e estranhamente quieto. Escutou isso? Sussurrou Isabela, agarrando o braço de Pedro. Era um ruído fino, intermitente, que parecia vir de debaixo das pedras irregulares do calçamento, um som que lembrava o canto de um grilo, mas feito de bronze polido, um cri-cri que perfurava o silêncio. No momento em que o som atingiu uma frequência mais alta, uma onda de dormência percorreu o corpo de Pedro. Ele tentou mover as pernas, mas seus músculos travaram, como se tivessem sido injetados com chumbo frio. Isabela estava na mesma situação, os olhos arregalados de pavor. Foi então que a figura surgiu. Não era um inseto, mas um homem magro, envolto em um farrapo, que um dia fora um casaco de linho. Mas o que chocou o casal foi o brilho. A pele exposta do Homem-Grilo parecia feita de metal polido, mas era o seu rosto o mais perturbador. Ele não tinha olhos, apenas cavidades escuras, e sua boca era uma linha fina e imóvel de onde, ironicamente, nenhum som parecia escapar, sendo o cri-cri incessante emanando de uma pequena e antiga caixinha de rapé de ouro que ele segurava firmemente na mão. Lentamente, como se estivesse sob água, o Homem-Grilo se moveu para as sombras de um casarão colonial, e antes de desaparecer completamente, ele soltou a caixinha de rapé, que rolou e parou aos pés de Pedro. O som cessou abruptamente, e a paralisia se desfez, deixando a dupla ofegante e tremendo. Recuperados do choque e com a adrenalina pulsando, Pedro pegou o objeto, percebendo que a caixinha não era apenas de ouro, mas era estranhamente pesada, e gravada com símbolos minúsculos e complexos, que se assemelhavam a um mapa. "É o mapa, Bela! É o mapa do tesouro!" exclamou Pedro, lembrando-se da parte mais obscura da lenda. O Homem-Grilo, soterrado por seus próprios sócios gananciosos, teria marcado a localização de seu último e maior achado de ouro em um objeto pessoal, um mapa que só se revelaria sob certas condições. Eles correram para o alojamento, mal esperando a luz da manhã para decifrar os símbolos. Passaram-se dias mergulhados em livros antigos sobre simbologia de mineração e maçonaria colonial, pois Ouro Preto guarda segredos profundos. Descobriram que as gravuras na caixinha de ouro eram coordenadas disfarçadas, utilizando pontos de referência nas igrejas e na topografia irregular da cidade. A chave do enigma, no entanto, estava na luz. As marcações só se alinhariam corretamente quando expostas ao sol de uma aldeia no dia de São João. Chegado o dia, foram para o Morro de Santa Efigênia, seguindo a ladeira íngreme até o ponto mais alto, onde as sombras projetadas pelos casarões e igrejas se misturavam. Exatamente ao meio-dia, Pedro posicionou a caixinha sobre uma laje de pedra específica, e o sol fez com que os sulcos internos da caixinha refletissem um feixe de luz concentrado, apontando para uma direção inusitada, o cemitério da Ordem Terceira do Carmo, um lugar que raramente era visitado pelos turistas, isolado em um canto sombrio da cidade. À noite, munidos de lanternas e pás, os dois invadiram o local. O medo era palpável, mas a promessa de uma fortuna lendária era um motor irresistível. O mapa indicava um túmulo antigo, sem nome, perto de um ipê centenário. Começaram a cavar, a terra estava úmida e cheirava a musgo. Depois de alguns minutos de esforço exaustivo, a pá de Isabela atingiu algo que não era pedra. Era uma caixa de madeira escura, selada com ferro enferrujado. Com os corações martelando, eles a abriram, e a luz da lanterna revelou não barras de ouro, mas sim centenas de manuscritos e diários antigos. Junto com um único pedaço de ouro em formato de grilo, os diários pertenciam ao minerador
e ali ele contava a história completa de sua traição. Mas também revelava que o verdadeiro tesouro da cidade não era o metal, mas o conhecimento. O conhecimento de rotas secretas e métodos de mineração que poderiam desestabilizar o poder da coroa e da igreja na época. O Homem-Grilo, na verdade, queria que sua história fosse contada, não que seu ouro fosse pilhado. Enquanto examinavam os documentos, o cri-cri metálico e inconfundível ecoou perto deles. Muito mais alto desta vez, vindo de trás do IP. Eles se viraram e viram a sombra, imóvel, o farrapo, balançando levemente no vento. O Homem-Grilo de ouro preto estava ali, mas não parecia ameaçador. Na verdade, havia uma estranha e melancólica paz na sua postura. O cri-cri repetiu-se 3 vezes, um som de despedida, e então, pela primeira vez na história da lenda, o som parou por completo. A figura se desfez, não em névoa ou fumaça, mas em um brilho que subiu rapidamente para o céu estrelado, como um vagalume dourado. Pedro e Isabela fecharam a caixa, não levando o ouro em forma de grilo, mas sim os diários e o mapa, sabendo que haviam libertado uma alma e de quebra desvendado um segredo histórico que mudaria para sempre a maneira como a Cidade de Ouro Preto era vista. A lenda do Homem-Grilo agora tinha um novo final. Um final que falava não de maldição e ganância, mas de memória e redenção, e o silêncio da noite antes. Frio agora parecia um pacto silencioso de que eles seriam os guardiões da verdadeira história do tesouro secreto de Minas Gerais.